Bom, pessoal, nesse vídeo aqui, o objetivo é replicar, fazer uma reedição online do nosso encontro presencial. Então, as mesmas coisas para quem assistiu a nossa aula de forma presencial, eu vou colocar aqui no vídeo, tá? Então, a gente já entendeu nesse curso de combinatória, né? Curso inicial de combinatória, a gente já entendeu então o princípio fundamental da contagem, né? A ideia de princípio multiplicativo. Depois a gente fez uma lista, né, sobre isso, a lista 1. Logo depois a gente entendeu, né, no nosso último encontro, a gente tinha visto o seguinte, né? A gente vimos que, por exemplo, se você tem um círculo nesse sentido, onde você vai colocar aqui 4 pessoas, né? E a pergunta aqui que eu faço é: de quantas formas essas 4 pessoas elas podem ficar, né, nesse movimento circular? Então, aqui, né, a gente entendeu que a posição A, B, C e D, né? A, B, C e D é a mesma posição, né? Se eu pegar, então, o contrário, né? D, C, B e A. Então, essas duas posições, elas são, no caso aqui, elas são iguais. Então, logo, eu não poderia apenas fazer, como são 4 pessoas, eu não poderia fazer 4 fatorial, né? Que seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Que daria, no caso aqui, 24. Esse cálculo aqui estaria equivocado, né? Então, qual seria o cálculo correto para evitar, então, essa contagem dupla aqui, né? Então, eu vou pegar o total de pessoas, no caso 4, faço o fatorial delas e vou dividir isso, né? Vou dividir isso por 4, já que existem 4 pessoas e cada uma delas vai ter um grupo igual, né? Então, aqui vai ficar 4, 3, 2 e 1, né? Dividido, vou colocar aqui, dividido, no caso, por 4. Logo, eu posso cancelar aqui os dois 4 e, por fim, eu vou ter que o resultado correto é 3 vezes 2 vezes 1, que vai me dar 6. Então, se eu tenho 4 pessoas e eu quero fazer círculos, né, uma roda de ciranda, né, vamos supor assim, então a gente pode fazer isso de 6 maneiras diferentes. E aí, né, ainda na última aula, eu havia colocado 2 situações problema, onde na situação 1, né, eu vou colocar aqui de forma bem resumida. Então, na situação 1, eu tinha 5 pessoas. Vou colocar aqui, situação 1. Na situação 1, a gente tinha 5 pessoas. E eu vou escolher, no caso, 3 pessoas para os cargos de presidente, vice e secretário. Isso é uma situação. E a situação 2, vou colocar aqui embaixo, diz o seguinte: eu tenho 5 pessoas e eu vou escolher 3 pessoas para formar aqui um grupo. Para formar um grupo. Percebe que as duas situações são totalmente diferentes aqui,
Na situação 1, o que a gente tem aqui? Eu tenho 5 pessoas e eu vou escolher 3 pessoas para ocupar cargos distintos, né? Então eu tenho que escolher alguém para ser presidente, alguém para ser vice e alguém para ser secretário. As formas de você fazer essa contagem, né? A gente tem então aqui, como são 3 cargos, então a gente vai fazer o seguinte: o presidente eu tenho 5 opções de escolha, vou colocar aqui verde. 5 opções, 5 opções de escolha. Para ser o presidente eu vou ter 4 opções de escolha, porque a pessoa que é presidente não pode ocupar o mesmo cargo. E para ser secretário eu vou ter 3 opções de escolha, então isso aqui vai me dar no total 60 possibilidades de escolha, né? 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60. Na situação 2, o que é que a gente tem? A gente tem o seguinte: eu tenho 5 pessoas, só que agora eu vou escolher 3 pessoas para formar um grupo aleatório. Então, imagine aqui a seguinte situação: eu tenho as pessoas aqui, cada letra dessa é uma pessoa. Então, eu tenho a pessoa A, B, C, D e E. Aí eu vou fazer um grupo de 3. Então, por exemplo, eu posso fazer um grupo ABC aqui, né? Concorda comigo o seguinte: o grupo ABC e o grupo, por exemplo, C, B e A, esse grupo aqui é a mesma coisa, certo? Então, a ordem em que eu escolho quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo e quem vai ser o terceiro, né, a terceira pessoa escolhida no grupo, essa ordem, ela simplesmente é ignorada. Eu não preciso ter ordem aqui. Então, nesse caso, aplicando o conceito, né, que a gente, de forma equivocada, né, vou colocar nesse sentido, o conceito de arranjo, né? Porque, de fato, né, a ideia de arranjo é a mesma ideia de princípio multiplicativo, tá, pessoal? Então, colocar na cabeça do aluno que existe o princípio multiplicativo, depois existe o arranjo, depois existe a combinação, é um erro, tá? Então, as questões que envolvem ordem, ou seja, eu tenho que interpretar a questão e perceber se nessa questão eu estou organizando os elementos. Então, isso é um princípio multiplicativo. Nesse caso aqui, aí eu concordo que é interessante a gente apelar, nesse caso, à fórmula aqui utilizada, que é a fórmula de combinação simples. Então, nas questões onde eu percebo que não há a necessidade de você organizar os elementos, então, nesse caso, eu vou utilizar a fórmula de combinação simples. Então, aqui eu vou ter a combinação, nesse caso, de 5 pessoas, né? Só corrigir aqui. Combinação aqui de 5 pessoas e vou escolher 3. Lembrando que a fórmula que a gente viu de combinação simples é n fatorial dividido por p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Então, aplicando essa fórmula, eu vou ter 5 fatorial dividido por 3 fatorial. 5 menos 3 vai me dar 2 fatorial. E aí a gente faz o cálculo aqui. No caso, eu vou pegar o 5 e vou desenvolver até o 3, né? Esse 3, então, aqui embaixo eu repito. O 2 aqui eu vou desenvolver, né? Aí eu vou cancelar, então, o 3 com o 3. 5 vezes 4 eu vou encontrar 20, né? Dividido para 2, então eu vou ter 10 grupos possíveis de 3 pessoas, né? E aí eu entreguei a lista 2, né? A gente resolveu. E aí é o seguinte, na ideia de hoje, a gente vai falar da seguinte situação, né? Que é chamada de combinação, né, completa ou combinação com repetição. Então, para começar aqui, eu vou pegar uma questão motivadora, tá? Então, vamos supor o seguinte, né? De quantos modos, vou
escrever aqui, tá? De quantos modos é possível pintar 6 carros iguais, né? Então vamos supor aqui que é tudo uma Ferrari, certo? 6 Ferraris iguais. Sabendo que tenho 3 cores disponíveis. Então essa é a ideia da questão motivadora aqui da aula. Então, de quantos modos é possível pintar 6 carros iguais, sabendo que eu tenho 3 cores disponíveis? Então, o aluno mais afoito poderia desenvolver o seguinte raciocínio, né? Bom, professor, são 6 carros aqui, eu tenho 3 cores aqui, então a pergunta seria: quantos grupos de 3 eu posso obter com esses 6 ao todo, né? Então, se são grupos, é uma combinação. Então, seria uma combinação de 6 com 3. Só que isso daqui, galera, não é o cálculo correto. Por quê? Eu iria utilizar combinação de 6 com 3 caso, né, fossem 6 carros diferentes. Né? Então, se fossem 6 carros diferentes, a gente poderia pensar nessa ideia de agrupamento, tá? Então, aqui, a seguinte situação, né? Porque eu posso repetir as cores aqui. Então, como são 6 carros, eu posso pintar, por exemplo, o carro 1 e o carro 2 da mesma cor. Então, essa questão aqui, ela pode ser convertida, né, para a seguinte pergunta. A pergunta seria essa: quantas soluções inteiras e positivas temos aqui, ó, na equação abaixo. Na equação abaixo. No caso aqui eu vou pegar x1 mais x2 mais x3, isso tudo é igual a 6. Então, essa é a nossa situação. Essa pergunta aqui, né, é a mesma pergunta inicial, só que convertida na linguagem de equação. Quem seria, no caso, o x1, o x2 e o x3? O x1, né? x1 seria o número de vezes que uso a cor 1. O x2 é o número de vezes que uso a cor 2. E o x3 seria o número de vezes que uso a cor 3, né? Então, a gente pode até, se você quiser, preferir aqui, enumerar as cores aqui, né? Então, eu posso colocar aqui vermelho, posso colocar aqui azul e posso colocar aqui verde, tá? Então, eu poderia pensar numa seguinte situação. A ideia aqui, pessoal, é representar essa equação aqui dessa forma. Eu tenho 6 carros, né? Então, eu vou considerar cada carro como sendo uma barra. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Né? Vou ter um aqui, 2, 3, 4, 5, 6. E no caso, né, elas vão me dar como resultado 6. É o seguinte, eu vou utilizar, fora as barras, um sinal de soma, tá?
No livro do Elon, ele coloca outro símbolo, ele coloca bolinhas, tá? Tanto faz aqui, tá? Então, para cada vez que eu for, né, distinguir uma cor da outra, eu vou usar o sinal de soma. Então, só para entender aqui a situação. Vamos supor aqui, então, que eu quero pintar 2 carros da cor vermelha, tá? 2 carros da cor vermelha, um carro da cor azul, né? Já dá 3 carros, né? E 3 carros da cor verde. Então, como é que eu vou representar isso daqui? Utilizando as barras e o sinal. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, vermelho, né? Então, 2 carros da cor vermelha. Então, eu já vou pintar aqui, no caso, eu já tenho, então, aqui, né? Esse e esse. Então, esses 2 carros têm a cor vermelha, tá? E aí, quando eu for pegar o terceiro carro, que vai ser da cor azul, eu vou separar com o sinal de soma. Então, o sinal de soma, como falei, é a hora onde eu vou trocar de cor. Então, aqui eu tenho 2 carros azuis, aliás, perdão, 2 carros vermelhos, eu me confundi por causa da barra. Tenho 2 carros vermelhos aqui, tá? Mais um carro azul, que é um carro azul, o terceiro carro é azul, e aí eu vou mudar de cor de novo. Então, nesse caso, eu vou botar outro sinal de soma. Então, eu tenho 2 carros aqui da cor azul, tá? Vou botar aqui 2 carros da cor vermelha. Deixa eu colocar aqui, ó. 2 carros da cor vermelha, um carro da cor azul e, para fechar a história aqui, eu vou ter 3 carros da cor verde. Então, eu teria essa combinação aqui, ó, esse terno de soluções, né? 2, 1 e 3. Vamos pensar em outra situação. Né? Vou pensar aqui em outra situação. Então, de novo, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos têm que me dar 6 aqui, né? Então, vamos pensar em uma outra situação. Vamos imaginar que eu vou pintar 6 carros da cor azul. Beleza? Então, nesse caso, eu não vou pintar nenhum carro de vermelho e nenhum carro de verde. Eu só vou pintar cor azul. Ou seja, o que eu estou querendo pegar? Estou querendo pegar essa situação aqui de soluções. Então, o x1 é 0, o x2 é 6 e o x3 é 0. Então, nesse caso aqui, como eu não vou pintar ninguém da cor azul, perdão, da cor vermelha, então eu já vou começar aqui com a soma, né? Então, aqui vai ser mais. Aí eu vou ter 6 carros da cor azul. Os 6 carros serão da cor azul. E depois eu não vou ter ninguém da cor verde. Então, eu vou colocar outro sinal de soma aqui, ó. Então, essa forma gráfica está me dizendo o quê? Que eu vou pintar só da cor azul os 6 carros. Não vou pintar nenhum carro de vermelho, nenhum carro de verde. Só para fixar um pouquinho mais, vou colocar outra situação aqui. Então, vamos pegar aqui, ó. 1, 2, 3. Opa. 3, 4, 5, 6. Aí, olha só. Vamos fazer outra combinação agora. Vamos supor que eu vou pintar 3 carros da cor vermelha. 3 da cor vermelha. Vou pintar um carro da cor azul, tá? E 2 carros da cor verde. Então, como é que vai ficar? 3 carros da cor vermelha, né? Então, esses 3 aqui, ó, vai ser vermelho.
Aí eu vou trocar de cor. Então eu vou utilizar o sinal de soma. Aí agora eu vou pintar um carro só da cor azul. Então esse carro aqui vai ter a cor azul. Tranquilo. Agora eu vou mudar de cor. Eu vou pintar os outros dois de verde. Então eu vou utilizar outro sinal de soma para dar uma separada, né? E aí eu vou pintar esses dois aqui de verde. Percebeu como é simples? Então, por que eu estou querendo por que eu estou insistindo nisso daqui? Porque essa situação gráfica aqui, né, que representa essa situação aqui, que por sua vez representa a situação do exemplo do motivador, né, elas são resolvidas através do conceito de anagrama. O que eu estou mexendo aqui são anagramas, tá? Então a gente tem, no caso, 6 barras aqui e 2 sinais de soma. Isso dá um total de quê? Eu tenho, de novo, eu tenho 6 barras e 2 sinais de soma. Então isso aqui vai me dar um total de 8, né, caracteres. Vou colocar desse jeito, tá? 8 caracteres. Então a questão se resume, né, de quantas formas eu posso mexer nesses 8 caracteres. Só que detalhe, né, eu tenho caracteres repetidos aqui, né? Eu tenho 6 barras iguais e eu tenho 2 sinais iguais de soma, né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter 8 fatorial, né, porque é o total, dividido, então, para que não haja erro, né, para que eu não conte isso duas vezes, eu vou pegar as 6 barras, né, e os 2 sinais. Então, isso daqui vai se resolver 8, 7, 6 sobre 6, 2 e 1. Aí eu vou cancelar, no caso, 6 com 6. Eu posso pegar o 8 e dividir com 2, sobra 4 aqui. E aí 4 vezes 7 eu vou ter, no caso, 28 possibilidades. Então, se eu tenho 6 carros 6 carros iguais e eu tenho 3 cores disponíveis para pintar, então eu posso fazer isso de 28 maneiras, tá? E se você perceber bem, isso daqui, né, se resume a uma combinação de 8 com 6, né? Então vamos lá, vamos pegar uma outra hipótese aqui, tá? Então vamos pegar aqui essa equação agora, x1, x2, x3, x17 igual a 25. Então eu tenho 17 carros, eu tenho 25 carros e eu tenho 17 cores, tá? Então de quantas formas eu posso pintar esses carros aqui? Então, do exemplo anterior, a gente tinha 3 variáveis, tá? 3 variáveis e 2 sinais de soma. Então aqui a gente tem o quê? A gente tem 17 variáveis e quantos sinais de soma? 16. Então a gente tem 16, no caso, 16 sinais e 25 barras, né? Porque pegando a ideia do exemplo anterior, cada carro seria uma barra, né? Então, aqui a gente vai ter, no caso, um total de 41, né? 41 caracteres. 41 caracteres. Então, a ideia é a mesma, né? De quantas formas eu posso permutar esses 41 caracteres, né? Aplicando, então, nesse caso, o conceito lá de combinação, como é que seria a combinação aqui? Seria, no caso, 41, combinação com quanto? 25. Estou pegando a mesma ideia do exemplo aqui, ó. Eu tinha 8 caracteres, então isso vai ser o total aqui, tá? A combinação. E eu tenho 6 barras, então aqui, combinação de 8 com 6. Aqui do mesmo jeito. Eu tenho 41, que é o total de sinais com barras, e vou combinar isso com as barras, que são 25. Então, a gente pode estender isso, né,
Então, estendendo isso daqui, se eu tenho, no caso, N, isso igual a P, então isso aqui pode ser reescrito de que forma? Então, vai ser uma combinação no caso de quem? O que é que está acontecendo aqui nesse primeiro termo aqui? O que é que está acontecendo nesse primeiro termo aqui? Eu estou pegando, no caso, 17 mais 25 menos 1. Tem que tirar sempre 1. Aqui também, ó. Nesse daqui, ó. O que é que estava acontecendo aqui? Eu tinha 6 mais 3 menos 1, né? Mesma ideia aqui, ó. 6 mais 3 e aí menos 1 para que eu tenha 8 aqui, né? 6 mais 3 menos 1 para chegar nesse 8. Então, aqui no caso eu tenho N e P. Então, como é que vai ficar? Vai ser combinação no caso P mais N menos 1, combinação P. Aplicando a fórmula, então nesse caso eu vou ter N mais P menos 1 fatorial, né? Sobre o segundo termo, que é P fatorial, que multiplica a diferença dos dois. Aí, olha só, quando eu pegar P mais N menos 1 menos P, eu vou cancelar, no caso, o P com P, então eu vou ter apenas N menos 1 fatorial. Essa fórmula aqui, então, me dá subsídio suficiente para resolver questões onde os termos eles podem se repetir. Os agrupamentos, os grupos podem se repetir. Então, isso daqui é a mesma coisa de escrever dessa forma, ou seja, o que seria o CR? O CR seria uma combinação com repetição. E aí a gente encerra por aqui esse vídeo de hoje. Dúvidas, entre em contato. Obrigado e até a próxima.